Bom dia, meu irmão, minha irmã. Como é bom nós estarmos aqui na presença do nosso Deus, assentados aos pés do nosso Cristo, aprendendo sobre Ele e sobre aquilo que Ele revela, sobre o que devemos viver, fazer, amar e seguir. Eu sou o reverendo Felipe Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Natal, e terei o privilégio de compartilhar uma reflexão na palavra do nosso Deus, aqui no texto do Salmo 63, dos versos 1 até o verso 8. Mas quero fazer alguns convites a você. O primeiro deles, deixe aqui nos comentários o seu nome, a sua igreja, a cidade de onde você fala e também o seu pedido de oração. Ao final do programa, nós sempre reservamos um espaço, um tempo, para nós apresentarmos as nossas questões ao nosso Deus. Também fazer um convite a você que compartilhe o link deste programa para o máximo possível de pessoas. Tenho certeza de que a boa palavra de Deus, poderosa como sempre é, tem algo especial para revelar a nós essa manhã. Vamos ao texto? O texto ele nos diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, e com o júbilo dos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Porque me tem sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Quero refletir com você, pensando na razão pela qual nós buscamos sentido. Veja que há um momento impressionante na obra de Jean Paul Sartre em que ele descreve a experiência humana diante da realidade como uma espécie de uma vertigem existencial. O ser humano, diz ele, descobre que foi lançado em um mundo que não pediu para existir, cercado por coisas que ele simplesmente não entende, mas que estão aí, e de repente ele percebe o peso esmagador da sua própria existência. Em outro lugar, o filósofo dinamarquês Kierkegaard, esse nome é muito difícil de pronunciar, ele descreve esse mesmo estado como desespero. É a angústia de um eu que procura desesperadamente por um fundamento para si mesmo, mas que não consegue encontrá-lo dentro de si e também não encontra no mundo ao redor. Veja que a filosofia existencialista deu voz a uma experiência profundamente humana. É a sensação de que a vida levanta perguntas que parecem maiores do que as respostas que nós conseguimos encontrar. Quem sou eu? A quem pertenço? Por que eu existo? Para onde eu vou? Por que eu continuo vivendo da maneira que eu vivo? Essas perguntas costumam aparecer de maneira mais intensa nos momentos de crise, mas elas também nos perseguem nos silêncios da noite, durante a vida comum, quando o barulho do mundo diminui e a alma percebe que existe uma fome profunda que nada, absolutamente nada, parece satisfazer. Então veja que a Escritura reconhece essa realidade de maneira surpreendentemente honesta. Ela não descreve o ser humano sendo como se fosse uma criatura satisfeita consigo mesmo, ou uma criatura satisfeita com o mundo, mas como alguém que é marcado por uma espécie de inquietação natural interior. A grande diferença está onde a Bíblia vai além da filosofia existencialista, é porque, enquanto muitos pensadores identificam a angústia humana, mas terminam lidando sem lidar com o peso do silêncio em um universo sem resposta, a Escritura afirma que essa inquietação não é acidente na mente humana. Não é algo que simplesmente aparece na nossa vida. O coração humano, ele foi criado por alguém.
Mas o coração humano, ele foi criado para alguém. Existe em nós, então, uma sede que aponta para a necessidade de uma fonte. E é nesse ponto que o Salmo diante de nós se torna profundamente revelador. O cenário descrito aqui no Salmo 63, eu preciso que você imagine isso, é o deserto de Judá. O rei Davi se encontra longe da segurança do palácio, ele está distante das estruturas religiosas de Jerusalém, ele está cercado por uma aridez em um território seco e infértil, hostil. Veja que deserto nas Escrituras é sempre uma metáfora poderosa para descrever um estado de peregrinação da existência humana. Deserto é um lugar onde as ilusões se dissipam e as necessidades mais fundamentais da vida se tornam absurdamente evidentes. Então é nesse cenário de escassez que Davi pronuncia palavras que revelam algo essencial sobre a natureza, não do coração dele apenas, mas do meu coração e do coração seu. E o que ele diz? A minha alma tem sede. Então, é no deserto que Davi descobre algo que revela a história de todos nós. Todos nós buscamos por sentido. Mas afinal, por que nós empreendemos essa busca? E o Salmo então vai nos responder com 3 movimentos. Por que buscamos por sentido? Em primeiro lugar, o Salmo nos revela que é porque a nossa alma tem sede e sede de Deus. O primeiro movimento do Salmo nos leva diretamente ao coração da condição humana. Davi ele começa com uma confissão. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. O cenário, como dissemos, é o deserto de Judá. Deserto, um lugar onde a sobrevivência depende da presença da água. Veja que na cidade, sede é desconforto, mas no deserto é uma ameaça direta à vida. No deserto, o sol castiga a terra. O vento levanta poeira. O horizonte parece interminável e o peso da sobrevivência faz com que cada passo lembre ao peregrino e viajante o quanto que a vida é frágil. Então é nesse ambiente em que o corpo aprende rapidamente que não pode viver sem água. Sol na praia é bom, nos deixa moreno. Sol no deserto nos faz secar a garganta, a alma e o coração. A sede se torna absoluta. Ela invade o pensamento, ela domina a atenção, ela reorganiza todas as prioridades. Nada mais importa enquanto água não for encontrada. Então é exatamente nessa dura experiência que Davi utiliza como metáfora para descrever a realidade, não possibilidade, mas a realidade da alma humana. A linguagem poética, ela é deliberadamente visceral. Ele não diz que deseja Deus ou que aprecia a presença divina. Ele afirma que a sua alma tem sede. É um termo que comunica uma necessidade profunda e inevitável. A lógica do texto é que, assim como o corpo humano foi criado para depender de água, o coração humano foi criado para depender de Deus. Então veja que a sede espiritual, ela não é um capricho religioso e também não é um sentimento ocasional que algumas pessoas possuem, outras não. Ela pertence à própria estrutura da existência humana. O que significa, meu irmão, é que existe dentro de cada pessoa uma inclinação fundamental em direção a algo que dê sentido, que dê orientação e que traga verdadeira estabilidade à vida. Então esse ponto é profundamente revelador porque ele ajuda a explicar o porquê a história humana é marcada por uma busca constante. Veja que o ser humano ele não vive apenas reagindo a necessidades biológicas de sobrevivência. Ele vive procurando significado. Civilizações inteiras foram construídas em torno de sistemas religiosos, de filosofias de vida, de narrativas sobre o propósito da existência. Mesmo quando alguém rejeita a religião formal, ele ainda procura organizar a sua identidade de uma maneira que sentido a sua vida.
Por que isso? Porque a alma humana precisa amar algo. A alma humana precisa confiar em algo. A alma humana precisa seguir algo, precisa adorar algo. Como dizia a canção dos anos 80, eu preciso de uma ideologia para viver. A sede espiritual inevitavelmente procura uma fonte. Mas essa busca raramente acontece de maneira clara ou consciente. Na maioria das vezes, ela se manifesta nas tentativas de encontrar satisfação em coisas que não foram feitas para carregar o peso do coração humano. Alguns procuram preencher o vazio interior por meio do sucesso, da realização pessoal, acreditando que conquistas farão trazer descanso à alma. Outros procuram objetivos de significado no prazer, tentando transformar experiências intensas em uma espécie de substituto para a plenitude espiritual. Ainda aqueles que depositam as suas esperanças na aprovação das outras pessoas, esperando que o amor humano recebido do outro seja capaz de resolver as inquietações mais profundas do coração. Só que em cada um desses casos, o impulso inicial ele é compreensível. A sede é real. A alma precisa encontrar algo que seja capaz de saciá-la. O problema é que nenhuma dessas fontes é suficientemente profunda para satisfazer o coração do humano. O sucesso pode impressionar por um momento, mas ele rapidamente revela os seus limites. O prazer pode distrair temporariamente a alma, mas não consegue silenciar as perguntas fundamentais. Até mesmo os relacionamentos mais preciosos carregam em si a fragilidade da condição humana, porque são incapazes de oferecer o tipo de estabilidade absoluta que a minha e que a sua alma procura. É por isso que a experiência humana frequentemente oscila entre momentos de entusiasmos e períodos de profundo vazio. Aquilo que parecia promover plenitude acaba revelando justamente a sua incapacidade de sustentar o peso da esperança humana. Então é nesse ponto que o Salmo nos confronta com uma verdade que as Escrituras repetem ao longo de toda a sua história, de toda a sua narrativa. A sede humana aponta para um único alvo. E que alvo é esse, meu irmão? É Deus. O desejo por significado, por amor, por plenitude, não é uma ilusão psicológica, é um eco da própria criação. O coração humano ele foi moldado para viver em relação com o seu Criador. E quando essa relação é rompida ou quando ela é ignorada, a vida se torna semelhante ao deserto em que Davi se encontra. Um lugar onde as necessidades fundamentais se tornam evidentes e aonde a alma descobre que nada neste mundo é capaz de substituir a presença de Deus. Essa percepção atravessa séculos da reflexão cristã. Em um dos momentos mais conhecidos, Agostinho, que não Carrara, mas o de Hipona, ele resumiu essa realidade com palavras que continuam ecoando na experiência humana. Ele diz: tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Então, meu irmão, a primeira verdade é que o problema não é a inquietação. A inquietação, na verdade, é sinal que aponta para uma verdade sobre quem nós somos. Nós somos criaturas cuja alma foi projetada para encontrar a sua fonte de satisfação plena em Deus. É por isso que Davi começa o seu salmo com uma confissão, com uma declaração pessoal: ó Deus, tu és o meu Deus. A sede da alma humana é, no fundo, uma lembrança silenciosa de que fomos feitos mas também fomos feitos para Deus. Por que buscamos por sentido? Primeiro, porque a nossa alma tem sede de Deus. Em segundo lugar, porque somente Deus pode satisfazer o coração humano. Veja comigo, por favor, o que o texto diz a partir do versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanta as mãos. Como de banho de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. O primeiro movimento do Salmo revela a sede da alma. O segundo revela algo ainda mais intrigante. Revela que existe uma, e somente uma fonte para saciá-la.
A linguagem de Davi muda sutilmente quando ele começa a recordar algo que ele já experimentou. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Essas palavras introduzem uma dimensão essencial da fé bíblica. Davi não está apenas refletindo sobre Deus como um conceito religioso ou como uma hipótese filosófica para tentar explicar a grandeza do universo. Não. Ele está lembrando de um encontro. Há momentos em que sua vida só fazem sentido quando a gente se volta para esses encontros redentivos com o nosso Senhor. E é por isso que ele lembra dos momentos em que ele esteve no santuário, contemplando a manifestação da glória de Deus. Sabe, querido, o verbo contemplar, ele carrega a ideia de olhar atentamente, de fixar os olhos para algo que possui beleza e peso suficiente para capturar toda a atenção da alma. O que Davi experimentou naquele lugar não foi simplesmente um rito religioso, um culto vazio, comum, normal, não, mas uma percepção viva da realidade presente de Deus. E essa lembrança transforma a maneira com a qual ele enxerga o próprio deserto ao seu redor. Veja que o deserto continua seco, a ameaça continua real, as circunstâncias externas não mudaram, mas ainda assim, o que mudou? Mudou algo dentro dele. A memória da presença de Deus introduz uma nova perspectiva sobre a vida dele mesmo. É por isso que o Salmo chega a uma dentre tantas afirmações surpreendentes da Escritura. Ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Meu irmão, essa frase é tão radical que exige que paremos por um momento para absorver a sua profundidade. Se você tiver um caderno e caneta, escreva essa frase e medite nela. A vida, para qualquer ser humano, é o bem mais precioso e mais básico. Veja que absolutamente todas as coisas que fazemos, de alguma forma, estão orientados no instinto de preservar a nossa vida. Veja que, no entanto, Davi declara que existe algo que ultrapassa o valor da própria existência. E o que é mais importante do que a própria vida? O amor de Deus que é derramado sobre nós. A palavra aqui traduzida por graça ou amor leal descreve justamente o compromisso fiel de Deus com o seu povo. Trata-se de um amor que não depende da instabilidade humana, não depende do nosso humor, mas depende da fidelidade desse Deus. Então, quando Davi afirma que esse amor é melhor do que a vida, ele está dizendo que o verdadeiro valor da existência não está simplesmente no fato de respirarmos ou de continuar vivendo, mas de estar ou não reconciliado com o Deus que sustenta todas as coisas. É por isso que, nesse momento, no Salmo, a linguagem começa a se mover do deserto para a linguagem da abundância. Aquele que descreveu a sua alma como sedenta é o mesmo que está dizendo que a sua alma se farta com o tutano e com a gordura. A imagem é deliberadamente intensa. Veja que no mundo antigo, o tutano, a gordura, representavam a parte mais rica, mais saborosa, mais nutritiva da refeição. Ela simbolizava uma refeição completa, uma mesa farta preparada para satisfazer plenamente aqueles e somente aqueles que estavam assentados nela. O contraste é extraordinário. O homem que está fisicamente no deserto descreve a sua experiência espiritual em termos como de alguém diante de um banquete abundante. Essa mudança, meu irmão, revela uma verdade profunda sobre a relação entre Deus e o coração humano. A fé bíblica não propõe que a alma encontre descanso ao reduzir os seus desejos ou tentar tornar-se indiferente às alegrias da vida. Não é nada disso, pelo contrário. Ela afirma que o desejo humano aponta para algo real e que somente Deus pode satisfazer plenamente aquilo que Ele mesmo criou dentro de nós. É por isso que Eclesiastes diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade. É por isso que o Salmo termina essa sessão com uma explosão de louvor. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará.
A satisfação da alma naturalmente, meu irmão, se transforma em adoração. Quando o coração finalmente encontra o destino para o qual ele foi criado, a resposta imediata, espontânea e natural é gratidão. Adoração não é uma obrigação artificial imposta por um sistema religioso que quer nos oprimir, não. Ela é a linguagem natural de uma alma que encontrou a fonte que saciará sua sede. O louvor surge quando o coração percebe que aquilo que busca desesperadamente ao longo da vida, se na verdade sempre esteve na presença de Deus, que ali nunca deixou de estar. Porque buscamos por sentido? A alma tem sede. Segundo, porque somente Deus satisfaz o coração humano. Mas em terceiro lugar, porque a nossa verdadeira identidade é pertencer a Deus. Veja, por favor, os versículos 6 até o versículo 8. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque me tem sido auxílio, à sombra de suas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O Salmo agora se move para uma região mais profunda. Ele falou de sede, ele falou de satisfação, ele entendeu que somente Deus é que poderia fazer isso, mas agora ele busca responder a pergunta central: afinal, o que nós somos? O que define a nossa identidade quando todas as camadas externas da vida são removidas? Então, no silêncio deserto, longe da segurança do trono e da estabilidade das estruturas formais da vida, se confronta com essa pergunta. Quando o poder, quando o status, quando as circunstâncias se tornam incertas, resta apenas a realidade mais essencial da vida. É nesse momento que o Salmo nos apresenta uma imagem que é muito intensa. E ele diz: quando me lembro de ti no meu leito e em ti medito nas vigílias da noite. Sabe, queridos, a noite tem uma maneira peculiar de revelar aquilo que o dia consegue esconder. Durante o dia, a mente humana está ocupada com tarefas, conversas, decisões, responsabilidades. O ritmo da vida cria uma espécie de ruído constante que muitas vezes impede a alma de ouvir as suas próprias perguntas fundamentais. Mas então, quando a noite chega, e a noite sempre chega, e o mundo desacelera, algo diferente acontece. O silêncio expõe a interioridade do nosso coração. As nossas defesas emocionais diminuem, os pensamentos profundos começam a emergir. Muitas pessoas conhecem esse momento. É na hora que as luzes estão apagadas, é quando o corpo está em repouso, que a mente permanece mais desperta, percorrendo memórias, navegando por medos, tentando encontrar esperanças e se resumindo em perguntas que raramente aparecem durante o dia. E é nesse cenário que Davi afirma que a sua mente se volta para Deus. Enquanto dorme, a sua alma ocupa-se em lembrar do Senhor. Veja que a linguagem do texto nos leva a pensar que pensar em Deus, meditar em Deus, buscar a Deus, não deveria ser um pensamento ocasional, uma coisa superficial possível, não, como o step do teu carro que você torce para nunca usar, não. Ele declara de maneira clara: porque tu tens sido o meu auxílio. Aonde? No deserto, quando nada faz sentido. É por isso que ele termina dizendo: a minha alma se apega a ti. O verbo aqui transmite a ideia de aderir firmemente, de segurar com intensidade, como alguém que se agarra a algo precioso para não perdê-lo. Davi descreve a sua relação com Deus como um apego profundo, instintivo. Não se trata de uma ligação superficial ou meramente de compreensão intelectual, não. É uma ligação de pertencimento. A alma se apega a Deus porque reconhece que a sua própria vida está intrinsecamente enraizada nele. Então, o Salmo nos conduz a uma conclusão silenciosa, mas profundamente transformadora, meu irmão. A história humana que começa com sede, que passa pela descoberta de uma fonte que unicamente ela pode satisfazer a alma, finalmente chega ao descanso do pertencimento.
O coração que buscava sentido descobre que não precisa mais vaguear pelo deserto da existência procurando um lugar onde repousar a sua cabeça. Ele já encontrou o seu lar. E esse lar, meu irmão, não é um lugar geográfico, não é uma posição da pirâmide do poder, não é uma conquista pessoal, mas é a comunhão viva com Deus, cuja mão sustenta aqueles, e somente aqueles, que nele confiam. A sua busca por sentido, meu irmão, não é o problema. Você foi criado para isso. A pergunta que então devemos fazer é: aonde você tem buscado sentido? Em quem você tem buscado sentido? No que você tem buscado sentido? Deixe-me te sugerir, conforme o texto nos ensina: apegue-se a Deus. Ele é o fundamento, a razão, a finalidade última da minha e da sua existência. Vamos orar? Senhor Deus, o texto nos ensina que vagueamos no escuro muitas vezes tentando encontrar razões que a própria alma desconhece. O Senhor colocou em nós não só a verdade da criação, mas a intensa busca de sentido e propósito que só pode ser plenamente satisfeita no Senhor. Então que nessa peregrinação existencial nós possamos, Pai, encontrar o Senhor. Revele-se a nós, que a Tua palavra seja real, perfeita para nós, que ela aplique em nós Cristo Jesus e que no Senhor possamos encontrar verdadeiro descanso, a fonte da água viva que não cessa de jorrar. Aplique isso no nosso coração, para que no Senhor encontremos vida e vida em abundância. No nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, que o Senhor Jesus te abençoe. Que você encontre nele a mais profunda das respostas que você busca e que ele se revele a você através da sua poderosa palavra. Você que é da Zona Sul de São Paulo, venha nos conhecer. Estamos ali na rua Darcy Lima da Glória, número 8, a 100 metros da estação Mendes, Vila Natal, da linha 9 de trem. Ali, pertinho de Palheireiros, na região de Grajaú. Que o Senhor te abençoe e aguardo você no próximo programa. Até breve.